O Araújo. Sou policial, me considero marxista e precisamos de coletivos que discutam segurança pública. Urgentemente. Existe espaço e precisamos ocupá-lo. E essa pauta é crucial para a esquerda. Ele deve sofrer muito, né? Eu ia falar Sofre isso. muito. Você tá numa... É raro isso. Você tá numa corporação que eu tenho certeza absoluta que você não pode se manifestar politicamente dentro. Porque o próprio Bolsonaro disse, se fizer uma pesquisa entre os policiais militares... Ele não disse se é militar, né? Mas se fizer uma pesquisa entre os policiais, vocês vão ver que eles não estão divididos. Provavelmente não estão mesmo, né? E agora falando de segurança pública, cara, eu vou falar uma coisa. Segurança pública sempre foi um grande calcanhar de Aquiles na comunicação da esquerda. De verdade. Porque as pessoas sentem a falta de segurança pública na pele e elas querem soluções imediatas para as suas agruras, né? Só que tem uma questão, gente. Mais polícia, mais equipamento para polícia e mais violência... Não resolve. Não consegue, a gente não tem dados que comprovem que isso resolve a segurança pública. Aí eu vou mais fundo. O objetivo da polícia militar não é resolver a segurança pública. Nunca foi. Não é. Não é, eles sabem disso, tá? Não é, eles sabem disso. A direita sabe muito bem que para melhorar a segurança pública só tem um jeito. Diminuição de desigualdade social. Sim. Nós tivemos uma queda vertiginosa nos crimes violentos durante a década de 2000. O que aconteceu na década de 2000? A gente teve uma queda histórica da desigualdade social no Brasil. Sim. Esse é o principal fator. E aí muita gente usa esses dados pra falar assim, nesse período a polícia não sei o que lá e aí os homicídios em São Paulo caíram pra caramba. Gente, os homicídios caíram em todos os lugares do Brasil. Todos. Justamente tendo o fator comum, diminuição da desigualdade social. Eu não tô dizendo que ficou bom, eu não tô dizendo que a desigualdade social no Brasil é muito foda hoje, assim, ela é muito baixa. Mas melhorou, e esse é o fator comum que a gente tem. Sim. A direita sabe disso. Só que tem uma questão. Em momento nenhum do programa neoliberal, principalmente de extrema-direita, está diminuição de desigualdade social. Inclusive, muito pelo contrário, está nas entrelinhas o agravamento da desigualdade social. Eles Mas, falam Ian, que a desigualdade social tem que existir. É? Ela é Os mais os malucos mais abertos, eles falam. Porque que eu tem ia falar, que existir. uma boa parte desse pessoal que foi eleito na esteira do bolsonarismo, eu acho que eles não têm nem leitura pra saber disso. Acho que eles não têm nem... É a bancada da quinta série. Os caras são meio, Não, a gente tá falando do... o sistema político brasileiro, ele é curioso, porque como ser político, né, ser deputado, vereador, é carreira no Brasil, tem países que não é carreira. Ele também é visto como uma forma de ascensão social. Então uma coisa que acontece é, pessoas pobres acabam se lançando como vereador ou deputado, são apadrinhados por burgueses, por interesses locais de agronegócio, de industriais e tal, de empresários, vão para as câmaras e para as assembleias como bodes expiatórios da extrema-direita e acabam sendo pessoas que, na verdade, são condutores de leis aprovadas para determinadas categorias. Então, essas pessoas buscam, na política, sua ascensão social e acabam se associando à extrema-direita por circunstância. Por isso que você está dizendo, essa pessoa aí nem deve ter leitura. Ela definitivamente não, mas quem pensou no que ela está votando tem. Sem dúvida. Entende? Porque ela não vota sozinha. Ninguém vota sozinho. Vota no partido, vota ou na orientação do bancada, partido ou da bancada, exato. E a bancada geralmente é financiada. E quem financia, quem paga a banda, escolhe a música. Essa pessoa que pagou a banda sabe muito bem o que está fazendo. E aí a questão é, a solução mais aparente de segurança pública é mais policiamento. Porque ela parece que resolve o problema. E é uma forma de fazer uma série de jogadas que é abafar o fato de que segurança pública se resolve com diminuição de desigualdade social. Número 1. Coisa que nunca está em programa da extrema-direita. Número 2. Canalizar recursos para as Forças Armadas e para os militares. Eu dou um exemplo agora. Nós tivemos a aprovação em São Paulo das escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares são um grande esquema de desvio de recursos públicos para milico aposentado. Que não funciona, tem artigos Sim. mostrando com realidade Não do mundo muda que não funciona. bosta nenhuma. Aumenta a violência contra o aluno e cai a nota. O problema não é disciplina nas escolas, o problema é estrutura, mas isso serve para colocar milico que tá aposentado dentro da escola para ficar vendo corte de cabelo e uniforme, pra ganhar R$9.000 por mês e só. Então, e aí tem o último fator que é o mais importante a respeito dessa questão da segurança pública, que é... Aí eu vou trazer a análise dos Panteras Negras. Os Panteras Negras, eles fizeram uma análise brilhante, que é... Eles enxergavam a dinâmica da polícia nos guetos negros da mesma maneira que eles enxergavam a colonização, por exemplo, da Argélia.
A Argélia também foi separada em guetos árabes e franceses. E a polícia francesa não estava lá para proteger os argelinos, estava lá para manter eles no devido lugar. A polícia brasileira faz a mesma coisa. A lógica da polícia militar com as favelas é de colônia. Eles não querem proteger a favela, eles querem manter os favelados no seu devido lugar. Então, a segurança pública tem todos esses fatores que eu tô falando. E, claro, nós da esquerda debatemos segurança pública. Só que a gente debate em termos que não são tão acessíveis para as pessoas que estão sofrendo isso na pele. Que estão sofrendo assalto na rua e que acham que se botar mais polícia na rua dela, ele não vai mais sofrer assalto. Isso é muito visível, mas isso não dá resultados concretos a longo prazo. Mas, Ian, será que a única solução a curto prazo, assim, que não é uma solução, mas é só policiamento? Porque, não é solução porque, nenhuma. não, exatamente, não, eu sei, mas tipo assim... É que aparenta ser. O que eu tô, mas o que eu tô falando assim, eu entendo isso. Na verdade, pra mim, essa é a discussão curto prazo versus longo prazo, né? A direita só pensa em depois que o crime já aconteceu, que compreender o cara, como dar choque no saco dele. Química. Foda-se, velho. Eu quero é que a pessoa não seja estuprada. Exatamente, Tipo, o pessoal fala assim, é óbvio que eu quero que, sei lá, se minha mãe é assaltada e alguém dá um tiro nela, eu quero que aquele criminoso seja punido. Mas eu também prefiro que a minha mãe esteja viva. Então, tipo, eu quero que aconteça algo antes dele ser... Então, beleza, pra mim, essa é a grande diferença. Agora, eu entendo que é ingrato, né, a esquerda realmente é uma situação meio complicada nisso daí, porque a gente sabe que o problema da violência, ele é uma coisa a longo prazo, não é nem a médio prazo, é a longo prazo. Dá pra você ir fazendo... paixões também. Dá pra fazer isso paliativo. É porque... É foda, você ser assaltado, é horrível, alguém meter arma na tua cabeça, você se sente, às vezes, ser baleado pelo horrível, bandido, é uma coisa realmente abominável. Você, fruto do seu trabalho, do seu dinheirinho que você juntou, comprou aquele celular, perdeu do dia pra noite, né? Isso é uma coisa que realmente deixa as pessoas com muita raiva. E com medo, né? E aquela coisa de não sei se meu filho vai voltar pra casa, não sei se não sei o quê. Então, eu entenderia que teria que ser apresentado uma solução efetiva a curto prazo. Que eu não sei, não sou eu que vou dizer qual é, eu não sei. Mas a questão é isso que o Ian falou, cara. Não existe. É assim, ó. A gente já fez a tentativa. Acho que isso é o mais importante das pessoas que estão assistindo entender. Tem um negócio que foi feito no Rio de Janeiro, que você pegava e colocava a polícia dentro da favela, armado até os dentes, construía o PP, colocava lá para ter uma solução a curto prazo. Então o problema, e aí não é o Emílio falando, o problema é, o favelado é violento, porque é isso que o PP dizia, eu vou colocar a polícia, eu vou colocar o exército dentro da favela. Não, o crime organizado não é bonzinho. Não. A galera tá falando assim... A gente tá falando em solução para problema. Então, eu não tô discutindo se o bandido A ou o bandido B. Vamos ver se o que foi feito é efetivo. E não é. Não. E aí o resultado... Não, eles tomaram o lugar dos bandidos e ficaram piores E o ainda. resultado a curto prazo é um aumento da violência. Mas é por isso que eu tô falando, Emílio. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando assim... Esta não é uma boa solução. Ponto. Muito pelo contrário, ela piora o problema. Mas algo deveria ser feito. Tem algo que deveria ser feito. A curto prazo. Não existe solução a curto prazo. Não existe. Não existe. E aí eu acho que essa é uma questão importante pra te falar. Porque senão é batalha perdida. Sabe por que a PM não acaba? Eu consigo te dizer claramente por que a PM não acaba. Porque qualquer candidato que chegar e falar que a PM tem que acabar, do jeito que a gente tá falando aqui, vai perder voto e não vai ser eleito por isso. Por quê? Porque a população não entende, por uma série de fatores, que a questão que a gente tem é de desigualdade social. Por que que a Finlândia é melhor do que aqui? Porque a desigualdade social em relação à violência, tá? Não é porque os finlandeses são mais evoluídos. É porque a desigualdade social lá é escala de vezes menores do que aqui. Então, a hora que o cara vai sair para trabalhar, ele sabe, em primeiro lugar, que ele vai ter emprego. Que ele sabe que ele vai ter uma casa para morar, que ele sabe que o sistema de saúde funciona, que ele sabe que o filho dele vai ter oportunidades. A hora que você cria esse sistema, a polícia anda desarmada na rua. Por quê? Porque a pressão social é muito menor do que aqui. Qual é a solução a curto prazo? Não tem. E a que a gente tentou só piorou. Então, a grande questão, no final das contas, é essa. A gente tá procurando, não você, uma solução fácil. Eu vou lá e vou comprar 1 milhão de fuzis, vou dar na mão das pessoas e vai resolver o problema da violência. E isso não Emílio, existe. O que eu tô falando é, você não tem como, digamos assim, ganhar uma eleição ou fazer uma coisa propositiva se você não entregar uma coisa que é um flagelo da população agora,
que é resolver a violência. A dona de casa que é assaltada quando está indo na feira, ela quer uma solução para agora. E ela vai votar no candidato que apresentar uma solução. Ok, a solução de mais policiamento não funciona, por quê? Porque não adianta. Então, algo tem que ser oferecido para essa pessoa. Eu entendi porque o seu senão ponto. essa pessoa ela vai continuar votando no candidato que vai dar tiro. Eu entendi o seu Entendeu? ponto, mas o que eu e a gente traz é o seguinte, sabe como você resolve? Você mostra pra pessoa, que é o meu trabalho de toda terça e quinta nos últimos anos e é o trabalho da vida do Ian na Soberana, que a disputa não é essa. E essa é a questão. Você, Pirula, pode não concordar, ou pode não acreditar. Mas ou a gente mostra para a população que a gente está numa luta de classes, que o problema é sistêmico, que a gente precisa combater a desigualdade e que no capitalismo, do jeito que ele é produzido e feito, essa disputa sempre vai ser pior pra gente. Então eu posso te dar um exemplo de números, tá? Nos últimos 5 anos, a fortuna dos mais ricos dobrou. E isso aumentou a desigualdade. Ou as pessoas começam a entender que a gente está numa luta de classes e que a gente tem que lutar pelo que é nosso para diminuir a desigualdade, ou a solução sempre vai ser a solução simples. A classe dominante armando e usando a força dela para continuar matando quem é nosso. E eu quero complementar uma coisa aqui. Você tá partindo de um equívoco de leitura, Pirula, que é: não existe solução eleitoral para isso. É. Então, porque a gente tem uma visão limitada que é, todas os problemas da sociedade devem ser resolvidos através da política e o nosso mecanismo político são as eleições burguesas. Gente, tem coisas que não são resolvidas com as eleições burguesas. Tem coisas que são insolúveis dentro do sistema de eleições burguesas. Essa é a duríssima realidade, mas é a realidade. Porque as eleições burguesas são completamente enviesadas e direcionadas para os interesses da burguesia. Não é à toa que a gente chama assim, sabe? Sim. E a burguesia tem muito interesse em manter o sistema desigual. Eu expliquei lá atrás, lembra? Por que os Estados Unidos têm interesse em manter o país subdesenvolvido? Porque a desigualdade é fruto do lucro. O desespero da classe trabalhadora é fundamental para a disciplina da classe trabalhadora, para que ela gere mais lucro para a burguesia. E a gente Tudo tem bem, um exemplo prático. Eu vou te dar um exemplo prático. Tá. Você pega o Lula de 86, o Lula de 87, ele é um Lula muito mais radical do que o Lula que vai ser eleito nos anos 2000. Pro Lula ser eleito, ele tem que jogar o jogo da democracia burguesa. Ele vai para um lado de centro-esquerda, ele adota uma política econômica liberal, porque só a partir do momento em que ele é purificado, ele consegue se encaixar no que a gente chama de democracia. Tudo aí bem. o encarceramento em massa acontece justamente na época do PT. Exatamente. Mas é porque o que eu tô pensando é o seguinte, a coisa tá no cangote. Tá no nosso cangote. A gente tem eleição hoje no segundo semestre agora, que já tá chegando, já estamos no último mês do primeiro semestre. A gente tem eleição. Não vamos ter revolução até outubro. Então, tem que fazer as pessoas votarem em pessoas mais conscientes. Não vai acontecer. E essas pessoas precisam ter uma... O Boulos, a gente vai perder. Sim, o Boulos vai perder. O Boulos vai perder em São Paulo, a cidade A menos de São que Paulo, aconteça alguma coisa muito bizarra. Desculpa, Ian, perdão. As eleições burguesas não são solução para quase nada. Sério. Sério. O não prefeito vai ganhar do Boulos em São Paulo. Vai. Porque vai ter um segundo turno e todo mundo vai ficar do lado dele. Exato. Porque convenceram a população de que o Boulos vai tirar a casa deles. Então, eleições burguesas são feitas para que a burguesia sempre saia por cima. Não adianta. Então, não há, assim, tô falando assim, mas... Na nossa visão, não há solução. Okay. Não, a gente é revolucionário porque a gente acha que ou acontece a revolução ou não há solução. Tá bom, quando vocês acham que pode acontecer uma revolução? Não tenho a menor ideia. Aí, cartomante, tarô... O que a gente sabe é o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito eu tô fazendo, inclusive, né? Organização da classe trabalhadora. Eu sou organizado e eu sempre digo, se você acha que também, se você acredita nessa via, organize-se. A melhor coisa que você pode fazer, inclusive, é a única que é efetiva. A única que foi efetiva ao longo da história. A gente acredita que não existe solução que não passe pela auto-organização da classe trabalhadora, como classe, tá? Não só como categoria, mas como classe. Então, e sim, não é uma solução simples. Sim, é algo que dói. Sim, é algo que vai criar rachas.
Cara, mas a alternativa que a gente tem é uma alternativa de aumento da desigualdade, é uma alternativa de aumento da violência, e aumenta a violência por uma razão muito simples. Porque o trabalhador olha para a vida que leva e ele fica revoltado com a vida que leva. E a solução que o trabalhador tem é violenta. É uma solução. E aí que tá. É uma solução social, é que você não tá pensando. Você tá pensando no trabalhador e você. O cuidado que a gente tem que tomar é separar. Porque a sua frase ficou estranha. Não ficou estranha. É que você. Porque a impressão que tá dando com a sua fala é que a pessoa trabalha na fábrica, aí ela chega e fala: tô de saco cheio dessa merda porque eu não ganho nada, vou assaltar alguém. Cara, mas isso acontece em parte da sociedade. Mas a maior parte das pessoas nasce num berço violento, mas elas não foram. Eu sei. Não foram operárias e essas coisas todas. O bandido é fruto do meio em que ele existe e da desigualdade que ele existe. Tudo bem, isso, mas é bem diferente de você falar que a solução do trabalhador é a violência. Essa violência pode se manifestar de uma série de formas, assim, não é só isso. Tudo bem. E a questão é, só pra deixar uma coisa muito clara, porque eu já fui acusado disso no passado. Minha fala de dizer que não existe solução dentro da democracia burguesa não é desmobilizante, é justamente o contrário, tá, gente? Tem gente que acha que eu tô falando assim, não vai funcionar nada mesmo nessa eleição aí, então foda-se, sabe? Não é pra fazer nada. Muito pelo contrário. Esse é o chamado justamente para que a gente tem que fazer outra coisa. E que tudo que a democracia burguesa tinha pra dar de benefício, ela já deu e foi muito rebaixado. Foi muito limitado. Mas que foi destruído num piscar de olhos, inclusive. Mas nem tentar votar no legislativo. Porque tudo bem, o Boulos não vai ganhar, mas tipo, votar no legislativo, alguma coisa assim. A campanha é desigual. A bancada do agro vai enfiar milhões de dólares para eleger o candidato deles. É o que acontece hoje. A bancada evangélica vai enfiar milhões de reais para eleger mais evangélico. Você fala isso, a gente tá virando o evangelho cristão. O Cristã Liban. Isso, Cristã Liban. Mas isso por conta do poder que... por isso que a gente fala o tempo todo, só pra falar de uma coisa um pouco mais teórica, que o poder passa pelo domínio dos meios de produção. Por isso que a gente fala o tempo todo em meios de produção. A classe que domina os meios de produção da riqueza é a que vai dominar o meio político. E isso aqui, essa separação é fundamental, assim, separar uma coisa da outra é um equívoco de leitura. Porque, justamente, quem domina as ferramentas de produção e reprodução da vida são os que conseguem atingir as instâncias políticas que mantêm esse sistema no lugar. Tudo bem. Quem estando no poder vai... por exemplo, porque... Aquilo que você falou, o sistema quebrado... A ideia é conscientizar o trabalhador de quem ele é, do que ele é, organizar, tal, não sei o quê, perceber quem são os inimigos, etc, etc. Beleza, tudo isso daí eu consigo entender. Mas, enquanto isto acontece, estamos submetidos à ordem vigente. E as coisas podem ser muito piores, ou muito melhores, ou muito menos piores, dependendo da situação. De quem tá, de quem não tá, de quem vai... do que foi votado, do que não foi votado, como foi a pressão, como não foi a pressão, e etc. Entendeu? Eu não tenho detalhes sobre como foi a Revolução Russa, o começo dela. Você falou que teve uma tentativa em 1905, só em 1917 que ela foi implementar, não. Que ela conseguiu alguma coisa implementar mesmo, foram anos depois e tal. Enfim, eu não sei exatamente como foram esses estopins. Mas... eu imagino, então, que esses estopins sejam quando a coisa tá muito feia. Muito, muito, muito feia. Que aí a população realmente começa a canalizar a raiva dela pra onde tem que ir. Digamos assim. Então, tipo, seria, sei lá... quanto pior, melhor? Não sei. Não, porque senão fica... equívoco. Não. Porque senão fica eu tô enxergando isso de um jeito um pouco... eu tô um pouco assustado... Porque eu enxergo uma maneira que eu chego e falo assim, tá bom, então não há solução na democracia, não há solução na eleição, na coisa. Eu falei, tá bom, então, tipo, o Boulos vai perder, pau no cu. Tá, mas isso. Foi o que eu acabei de falar. Porque a minha impressão tá bom, então a gente tem que mobilizar a classe trabalhadora, tá certo. Mas como, sabe, porque o meio do caminho pode demorar anos. E esse meio do caminho, acho que meio que seria bom a gente não deixar a coisa... E tão feia assim, né? Isso é um debate... Isso pressupondo na questão, eu posso falar o que eu penso sobre a Isso é um debate importante aí... que os russos já faziam também, inclusive, a respeito de reforma ou revolução. Né? Existem uma série de desvios... São excludentes? Não.
Não. Porque essa que é a questão. Não. Não são. E isso é importante, porque dizer que uma revolução exclui qualquer forma de reforma é o que os bolcheviques chamavam de esquerdismo. Esquerdismo é, então não dá pra fazer nada, então foda-se, eu não vou fazer nada nesse sistema, eu vou esperar a revolução chegar porque ela vai ser a panaceia do mundo. Isso eles chamavam de esquerdismo, sabe? Os comunistas da minha linha defenderam a eleição do Lula. Porque a gente entendeu que o Lula, que derrotar o Bolsonaro era o primeiro passo pra gente derrotar o fascismo. Primeiro passo, não é a derrota do fascismo. E que só do Lula estando no poder e o mínimo de avanço em relação ao governo Bolsonaro salva a vida de muita gente. Isso É isso então, que eu tava pensando, nós exatamente. temos uma leitura bastante categórica a respeito de reforma ou revolução. Mas o que você falou é importante. Você falou, parece que quanto pior, melhor. De jeito nenhum. Isso aqui é uma coisa que eu quero explicitar de verdade. Isso tem nome, aceleracionismo. Já me corrigiram, falaram, não é... Tá, tô chamando então de aceleracionismo, tá? Que é, a gente tem que acelerar a gravidade da situação da classe trabalhadora, porque aí a revolta vai ser tanta que a revolução vai acontecer. Isso não é verdade. Isso, eu pensei nisso agora, Isso eu nem não é sabia verdade. desse negócio. Eu tô ouvindo a conversa Isso e eu é uma pensei linha que nisso existe. e eu fiquei um pouco assustado. Mas do que eu essa falei, linha é um né? equívoco. Essa linha é um tremendo equívoco. Porque, senão, a revolução já teria acontecido numa série de países, porque o sofrimento da classe trabalhadora é imenso, imenso. A questão é... a gente não vai ser agravando o sofrimento da classe trabalhadora que a gente vai atingir uma revolução. Não é. Não achem isso, justamente por essa Até razão. porque ninguém sabe pra onde vai a classe trabalhadora. Não, Ela isso é uma pode- leitura péssima. É uma leitura péssima. O que a gente acha é, a classe trabalhadora vai ter a sua situação, dependendo do patamar da organização, da luta de classes, esse sofrimento vai vir. Ele vai vir. E, tanto que o exemplo que eu dei de hoje em dia a gente está lutando para manter os mínimos direitos que a gente já tinha, isso é um exemplo de como esse sofrimento vem. E aí, qual que é a chave da questão? Quando esse sofrimento vir, nós precisamos estar suficientemente organizados para que esse sofrimento não seja canalizado em direção ao fascismo. Que é justamente o que aconteceu agora no Brasil. O sofrimento veio e ele foi engolido pelo bolsonarismo. Por quê? Porque a extrema-direita estava organizada quando a gente não estava. Que é o que tá acontecendo na Itália, que tá organizada, que tá pegando um trabalhador e levando pro fascismo. Pensa em 2013, quando a gente teve aqueles protestos espontâneos nas ruas. Que foram espontâneos de verdade. Sim. Eu não defendo a tese de que eu foram... tava lá. Eu também tava. Foi bem... Aqueles protestos começaram a ser engolidos pela direita. Por quê? Porque a direita era a única que estava organizada. A esquerda não estava. Então ela não conseguiu absorver essa energia para que as pessoas usassem essa revolta em favor dos seus próprios interesses. Elas acabaram usando essa energia contra seus próprios interesses por acidente. E tem que levar em conta também que o grosso da população de classe média já é um pouco refratária a qualquer ideia que pareça esquerda. Sim. Hoje menos. A gente tem uma classe Hoje média menos, bastante eu entendo. conservadora. Eu sim. entendo que hoje menos porque agora as coisas estão mais jogadas na mesa. Mas em 2013, né, era aquela coisa, não, isso daí sou sindicato, Deus me livre. Então eu acho que CUT, se envolve a CUT é ruim. era mais fácil, né, canalizar esse tipo de revolta que a população estava por um caminho já conhecido. Mas a organização é importante. Porque o que acontece logo depois de 2013? Nós temos a visita de pessoas de extrema-direita. Um dos caras mais importantes veio da Espanha. Veio pra cá justamente pra ensinar como cooptar um movimento espontâneo pra extrema-direita. Isso foi um mecanismo ensinado, sabe? Eu lembro disso. Que é a da Citizen Go, lembrei o nome. Que a Citizen Go é tipo um think tank que ensina como cooptar movimentos populares pra direita e torná-los populistas, como o centro do capitalismo chama. Aqui, populista, a gente associa ao Lula, mas no centro do capitalismo, o populismo é o Trump, por exemplo, né? E a gente tem também outra ingerência, que é a Atlas Network, que é uma espécie de hub de think tanks, começa a financiar movimentos aqui no Brasil, tipo o MBL, tipo Vem Pra Rua. E isso tudo a direita organizada internacionalmente viu o movimento no Brasil e cooptou esse movimento com muita grana e muita experiência. A esquerda tava como? Chupando o dedo. O PT tava mais rebaixado que um Chevette. Os comunistas estavam correndo que nem galinha sem cabeça há anos, sabe? Sem saber pra onde ir. Que força que a gente tinha como classe pra conseguir canalizar essa energia pra um movimento de massas? Não tinha. Enfim,